Reikigal. Ele está vinculado à Sociedade Espírita Cláudio Reis e atua como coordenador de grupo de estudo, mediunidade e atendimento espiritual. Na União Regional Espírita Metropolitana Oeste, é primeiro vice-presidente. É membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, vinculado à Mansão do Caminho em Salvador. Como membro do núcleo, é autor do livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, um lançamento em 2011. E é autor também Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, lançada em 2014. É autor ainda do Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, lançado em 2015. Profissionalmente, Marlon é psicólogo, especialista em psicologia analítica, e ele é de Curitiba. Eu passo a palavra a ele. Boa tarde a todos. Boa tarde muito xoxo, sendo que a gente vai falar de tristeza e depressão. Vocês imaginem começando assim, como que a gente vai terminar até assim. Então vou dar mais uma chance para vocês. Boa tarde a todos. Ou mais de ano. O tema é difícil, falar das dores da nossa alma é um tanto sofrido, mas a forma como nós podemos nos relacionar com estas dores e estas dificuldades é que faz toda a diferença. Então a nossa proposta hoje é de abordar a tristeza e a depressão, mas com ênfase no sentido que pode existir a tristeza e a depressão na nossa vida, para que a gente entenda justamente isso, que existem diferentes maneiras de lidarmos com as dores da nossa alma. E se conseguirmos encontrar caminhos mais adequados e saudáveis, nós podemos ter experiências muito produtivas. E se não conseguirmos encontrar esses caminhos, poderemos adentrar caminhos tortuosos que levam ao suicídio, que é o objetivo que nós vamos tratar ainda no período de amanhã. Então, a nossa proposta é de primeiro definirmos tristeza e depressão, para que vocês possam observar como no dicionário, olhando pela língua portuguesa, esses dois termos eles são muito parecidos em definição. Mas daí pretendemos olhar a tristeza em específico, por essa abordagem psicológica, e depois, no intervalo, nos determos na questão da depressão, se a gente adiantar um pouquinho a questão da depressão, antes do intervalo, para que a gente possa perceber que são dois movimentos da nossa alma bastante diferentes, embora quem esteja olhando de fora possa identificar coisas muito parecidas. E o nosso objetivo, além de ajudá-los a entender o sentido da tristeza e da depressão, é de ajudá-los a lidar com estas questões no dia a dia. Então, por isso, a nossa fala em geral é muito com exemplos, com situações do dia a dia. E se não ficar claro, se vocês tiverem algum questionamento, pode levantar a mão e fazer esse questionamento para que eu tente esclarecer, porque é melhor que a gente fique em poucos slides desde o início, mas que isso fique claro para vocês, do que eu vá passando tudo e daí lá no final vocês fazem uma pergunta, que daí eu digo, meu Deus do céu, não entenderam nada, de voltar. Então, se vocês tiverem questões um pouco mais complexas para fazer, façam por escrito, daí eu vou ler no intervalo, e quem sabe depois do intervalo já respondo essas questões, se estiver dentro do tema. Mas quando eu estou aqui apresentando, se tiver algo que não está claro, que ficou confuso, eu prefiro que vocês levantem a mão e questionem no meio do caminho, do que passe muito tempo e depois a gente não consiga retomar. Combinado assim? Combinado assim? Ótimo. Muito bem. Então, primeiro, o dicionário define tristeza como um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, esmorecimento, momento em que prevalece o estado de melancolia. E depressão é definido como ato ou efeito de deprimir, estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém, por exemplo, após perdas, decepções, fracassos, estresses físicos e ou psíquicos, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Vejam que as duas definições, elas falam de um estado de introspecção, de fechamento, de falta de vontade.
Deixa eu só voltar e falar, antes que eu esqueça, o termo melancolia, ele não é um termo técnico, não existe um diagnóstico de melancolia. Nós falamos de depressão enquanto uma emoção básica ou natural e da depressão enquanto um quadro psicopatológico, mas não existe diagnóstico de melancolia. O que hoje a gente chama de depressão era o que antigamente se chamava de melancolia. Então, melancolia era o nome que se dava para o que hoje nós chamamos de depressão. Embora no dia a dia a gente use esse termo, o sujeito está um tanto melancólico, parece aquela coisa muito triste, nostálgico, a gente chama de melancolia, mas não é um termo técnico. Então nós vamos nos referir à tristeza e aos quadros depressivos. A definição é muito parecida destes dois, mas o nosso objetivo é tentar entender como funciona ou como está o estado da alma, ou na terminologia espírito, o espírito, não alma sim, porque a definição de alma é o espírito encarnado. Então o estado da alma nestes momentos em que vivemos situações de tristeza e situações de depressão. Então por isso eu primeiro preciso perguntar, alguém já viveu aqui um episódio de tristeza na vida? Levanta o braço para eu ver. 3 episódios de tristeza então. Nossa, eu achei que uma praia linda como essa de Balneário Camboriú não tinha episódio de tristeza. 5 episódios de tristeza. Meu Deus do céu, eu não vou nem perguntar da depressão então, porque eu vou ficar muito triste vendo vocês aqui deprimidos. Todos nós vivemos episódios de tristeza, isso é inevitável, a ponto de alguns filósofos dizerem que viver na Terra é sofrer. Todos nós passamos por dores e por dificuldades, mas o grande X da questão não é ter sofrimentos, decepções e complicações, mas a forma como eu vou encará-los e o que eu vou fazer com estas experiências na minha vida. Então, com isso nós já vamos definindo que a alegria não está propriamente com não ter tristezas, com não ter dificuldades e com não ter problemas, mas encarar estas tristezas, problemas e dificuldades de uma maneira diferente. Vocês imaginem como um óculos que, se eu colocar uma lente amarela, eu vou enxergar tudo em tons de amarelo. E se eu colocar aqui uma lente cinza, eu vou colocar tudo, eu vou identificar e interpretar tudo em tons de cinza. Então nós estamos falando muito mais da forma como enxergamos e interpretamos a vida do que propriamente com as situações em si. Às vezes nós queremos entrar nos quadros de vitimização e daí dizer, mas ele não passou o que eu passei. Ninguém está diminuindo o sofrimento do outro, dizendo, não, isso não é motivo para chorar, isso não é motivo para sofrer. Ninguém vai se alegrar passando por uma separação, pela perda de um ente querido. Mas quando nós entramos nesta linha de que o meu sofrimento é o pior, de que ninguém sabe o que eu estou passando, de que a minha situação é a única, daí nós não temos alternativa. Porque o sujeito está optando pela desgraça da vida. E aí não existe nada que o mundo possa fazer para lhe ajudar. Porque até algumas coisas boas, quando o indivíduo opta por este estado de sofrimento, por este olhar de tragédia na sua vida, quando ele opta, até as coisas boas se tornam coisas ruins. Vocês compreendem isso? Então vamos olhar um pouco para a questão da tristeza. No livro Cultivo das Emoções, que foi esse último que eu escrevi, nós fomos comparando cada uma das 4 emoções básicas, tristeza, medo, raiva e alegria, com algumas plantas e com as 4 estações do ano. Os slides que estão aqui, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Eu deixo com a Solange ou com a Adriane, e daí vocês escrevem para elas, e daí eu posso compartilhar para vocês não precisarem ficar copiando, tá? Comparada às estações do ano, a tristeza seria o outono, caracterizado pela perda do potencial energético e pela queda na temperatura. Então todos nós que vivemos um momento de tristeza, conseguimos identificar isso, a perda do potencial energético. Quando estamos tristes, parece que uma cota do nosso combustível
foi usada e nós não temos disposição ou interesse para investir energia em outras coisas. Então alguém chega e diz, vamos sair, vamos se divertir, e aí a gente não quer sair. Coisas que nós gostávamos de fazer. Naquele momento, quando eu estou triste, eu não tenho vontade de fazer. Mas olha, o sol está um dia lindo e parece que não é importante que este dia esteja lindo, que tenha sol ou não tenha sol, isso não faz muita diferença, porque existe uma perda de energia, como se ela não estivesse disponível, como um carro que quando falta combustível, por melhor que seja aquele motor, por mais bela que seja a estrada, se falta combustível, tem que ir empurrando e a muito custo vai chegar em poucos lugares. Dá para entender dessa forma? Então nós comparamos a tristeza com o outono, caracterizado pela perda de potencial energético, pela queda na temperatura, porque parece que a nossa alma se esfria quando estamos tristes, não esfria? E aí mesmo um abraço que antes nós queríamos tanto, naquele momento parece que ele não é suficiente. Mesmo alguém que chega e diz que gosta, que traz um presente e que antes nós nos alegraríamos tanto com aquele presente, quando estamos tristes já não é mais a mesma coisa. Nós estamos neste estado de fechamento, de introspecção, de falta de energia e de diminuição da temperatura. Vocês conseguem identificar isso quando eu vou falando? Porque existem pessoas que não vivem com facilidade este estado de esmorecimento. Algumas pessoas, quando vivem a tristeza, vivem de uma maneira diferente, manifestando-a através da agressividade. Isso é muito comum de nós vermos nas crianças. Por isso é difícil fazer diagnóstico de depressão em crianças, porque elas não vão dizer, ou é muito difícil, não que não vão, mas é muito difícil uma criança dizer, mamãe, eu estou triste porque eu estou me sentindo rejeitado na minha turma, que os meus coleguinhas se afastaram de mim depois que descobriram que você é separada. A criança vai lá e bate nos coleguinhas, não faz a tarefa, briga com a professora, rabisca. Então, manifesta um estado de tristeza através da agressividade. Isso é mais comum nos homens, mas não é característica puramente dos homens. Mas é difícil ver homens tristes quando passam por dores e decepções, neste sentido da palavra, de chorar, de silenciar. Nós vemos homens agressivos, grosseiros, e ao invés de dizer eu estou triste e chorar, mete a boca, xinga, bate nos filhos, desloca aquela energia de um estado para o outro. Então, é preciso prestar atenção, porque às vezes nós estamos bravos, mas esta braveza revela um estado de tristeza, de dor da nossa alma. E infelizmente, por manifestarmos através de uma agressividade, as pessoas não compreendem este estado de dor e reagem de uma maneira agressiva. E aquela dor que estava lá dentro, ao invés de ser curada, se torna uma dor ainda maior. Outras pessoas não vão viver este estado de perda de energia porque vão deslocar esta dor para outros lugares. Então vai para a bebida. E aí nós vemos muito mais homens alcoolistas do que deprimidos. A gente vai dizer que na depressão o número de mulheres que deprimem é 2 para 1. Então o dobro de mulheres deprimem do que homens. Mas nós vamos ver muito mais homens alcoolistas do que mulheres. Então alguma coisa vai se compensando aí no meio do caminho. É muito comum vocês verem um homem que passou pela perda de um filho e vira alcoolista. Foi traído pela mulher e vai para o bar. Então, não disse que são todos, não disse que homem só funciona desse jeito, mulher só do outro, senão nós seríamos preconceituosos, mas isso é muito mais comum. Então vamos para o álcool, outras pessoas vão para o sexo, aí a mulherada, aqui tem shopping center, né? Chegou essa desgraça aqui, vai para o shopping center, está triste, mas com um cartão de crédito, com um bom limite, né? E um táxi que aceite o cartão de crédito para ir até o shopping e voltar, cura a tristeza de qualquer um, a gente não diz assim? E qual maior é o número de sacolas, maior é a alegria da pessoa. Então nós vamos encontrando jeitos através das compras,
do sexo, através da bebida, através da agressividade. Nós vamos encontrando caminhos que são todos para tentar lidar com as nossas dores. Mas de fato, lidamos com as nossas dores quando agimos dessa forma? Não. A tristeza tem um sentido de introspecção. E nós só vamos conseguir lidar saudavelmente com as nossas tristezas quando atendemos este convite de olhar para dentro. Quando aceitamos esta perda do potencial energético, esta queda de temperatura e trabalhamos a nossa interioridade. As noites no outono são mais longas do que os dias, tornando-se mais úmidas e frias. E falando de umidade e frio, dá para entender bem o estado de tristeza, né? Parece que com a umidade a coisa fica meio pegajosa, né? Sujo. É o período mais associado à nostalgia e até ao declínio da existência devido às quedas das folhas amareladas. Então, quando nós olhamos as árvores e as folhas do outono, dá uma tristeza, não dá, gente? Meu Deus, mas estava tão lindo até esses dias. Olha esses galhos como estão, essas folhas tudo secas. Isso é o estado da nossa alma quando nós estamos tristes. As folhas vão ficando secas, vão caindo e parece que não existe uma vivacidade. Parece não, usei errado. Não existe uma vivacidade. Mas isso não quer dizer necessariamente um problema. Por que é legal nós caracterizarmos com uma estação do ano? Porque nós não consideramos uma estação como certa e outra estação como errada. Certo é a primavera, errado é o outono. É assim que acontece? Nós entendemos como um ciclo. Existe o outono, a primavera, o verão, o inverno, e este ciclo vai se repetindo por infinitas vezes. Porque se não existisse o outono, aonde as folhas caem, aonde há este estado de introspecção e de produção de novas energias, não surgiria primavera lá na frente. Assim também nós podemos ver a tristeza na nossa vida, não como um acidente de percurso, não como um problema que precisa ser eliminado ou resolvido, mas como uma fase num processo natural, em que estes dias vão dar espaço para outros dias e estes para outros, e assim nós vamos conduzindo a nossa vida. Hoje, existem muitos médicos medicando inadvertidamente, por não serem psiquiatras, por não terem conhecimento da dinâmica do psiquismo. O indivíduo começa a ter um pouco de queda de cabelo, isso é depressão, toma fluoxetina, sei lá mais o que. Aí está com um problema de pele, saiu porque está com depressão, toma fluoxetina, não sei mais o que. Continência urinária, tudo enfia tal do antidepressivo para ver se a pessoa melhora. E até que melhora, porque fica meio abobada, toma um remédio que estimula o funcionamento de neurotransmissores, ela nem sabe o que ela está feliz, mas ela está feliz. E aí tira o remédio, depois outra coisa, depois já não precisa nem mais ir no médico. Porque quando já dá aquele apertinho aqui dentro, ela já nem sabe o que é, mas lasca lá o antidepressivo e pede para uma amiga que tem um médico, que o outro, que todo mundo dá hoje em dia, e vai virando um desrespeito com o estado da nossa alma. Porque existe um convite sinalizando algo que está acontecendo, que precisa ser percebido, entendido e lidado em profundidade. Quando nós agimos desta forma, nos automedicando, sendo medicado por qualquer profissional que não o psiquiatra, ou no máximo o clínico geral, que a gente chama da clínica médica, que estudou um tanto para isso e minimamente consegue entender os quadros de depressão, nós estamos desrespeitando o nosso próprio funcionamento emocional. Porque entenda que é como se a gente chegasse na fase do outono e pudesse dar lá 3 cliques e quisesse adiantar para ir na primavera. Mas vai dar problema na natureza se não viver a fase do outono adequadamente. Porque existe um sentido para a planta, precisa perder aquelas folhas, precisa criar um estado para se preparar para que surja a primavera. Se fosse possível a gente fazer isso artificialmente, nós fazemos em um ciclo de estações, fazemos em 2 ciclos, mas com certeza no terceiro nós já teríamos problema. E fazemos isso conosco. Quando a gente vai se automedicar sem ter o cuidado necessário para isso, é como se estivéssemos interferindo na nossa natureza de
de uma maneira irresponsável. E isso vai gerar prejuízos lá à frente. Pronto, Marlon veio lá de Curitiba, é psicólogo, não é psiquiatra, não é médico, para falar de medicação e dizer que a gente não pode tomar antidepressivo. Foi isso que eu falei? Fale não, todo mundo. Foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei. Existem alguns quadros que são necessários à medicação. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso quando falar da depressão. Mas muito menor do que o que nós vemos hoje em dia. E mesmo dos diagnósticos específicos de depressão, muito mais pessoas se beneficiariam se tivessem coragem de entrar em contato com as suas dores e com as dificuldades da alma, suportando um tanto mais das suas tristezas e angústias para sair daquela experiência melhor, do que simplesmente tomar um remédio. No tempo em que nós trabalhamos, eu trabalhei no hospital psiquiátrico, trabalhei algum tempo no Bom Retiro, que é um hospital espírita psiquiátrico lá em Curitiba. Nós víamos pacientes que tomavam remédio antidepressivo e aí chegava um tempo e estavam melhores. Aí, depois de um tempo, precisa aumentar a dose da medicação. Aí fica um período melhor. Depois precisa aumentar a dose da medicação, até que chegava um momento que o médico dizia: não posso aumentar mais. Precisa ir para a terapia. Alguns médicos ainda assim procediam. Precisa ir para a terapia. Você tem que entender o que está consumindo a sua energia, o que está te corroendo por dentro, porque o remédio tem um limite de alcance. Mas muito melhor seria se essa pessoa tivesse procurado a psicoterapia antes. E quando nós trabalhávamos com alguns médicos, a gente dialogava: não vamos entrar com antidepressivo com esse, porque se agora começar a tomar um antidepressivo, vai achar que está tudo bem e vai continuar a vida como se nada tivesse acontecido. É importante viver esse estado de angústia, de mal-estar, porque infelizmente a maioria de nós só consegue operar mudanças na sua vida quando a coisa está ruim. Então parece que a gente precisa fazer essa entrada e através disso a gente rever conceitos, rever posturas, relações, e através do contato com essas dores nós temos coragem de mudar alguns comportamentos, e que quando começamos a tomar o remédio sem fazer essas mudanças, nós ficamos melhor, parece que a vida continua como se nada tivesse acontecido, não fazemos as mudanças que precisam e vamos aguardar, porque mais ali à frente vai voltar a depressão. E aí o indivíduo diz: mas eu estava tão bem, e depois voltou a depressão, porque não trabalhou a causa. Uma medicação não atua na causa, atua no cérebro. Mas o cérebro não é a causa dos nossos transtornos emocionais. Nós, como espíritas, sabemos que todos os transtornos nascem na alma. Então, se nascem na alma, o tratamento mais eficaz é o que se direciona na alma. É óbvio, olhando por esse ângulo, não é? Mas na hora que a gente está vivendo a angústia, a tragédia, esquece essa tal dessa alma: eu quero um remédio para resolver o meu problema. Não funciona assim? Infelizmente. A tristeza de Joana de Ângeles, e eu não me recordo bem se essa frase está na mesma referência aqui de baixo, do livro Iluminação Interior. Ele é um livro difícil de achar, mas antigo, mas ela tem um capítulo muito bom que relaciona, é um capítulo sobre depressão, mas que relaciona tristeza e depressão. Joana de Ângeles, não sei se todos vocês têm conhecimento, mas é um espírito que psicografa por Divaldo Pereira Franco e que faz a união entre psicologia e espiritismo, em especial a psicologia analítica de Carl Gustav Jung e o espiritismo, e por isso ela aborda muitos temas emocionais. E ela diz que a tristeza faz parte do cardápio da saúde. Dá para entender a importância dessa frase? Faz parte do cardápio da saúde, ou seja, um ser humano saudável vive momentos de tristeza. Um ser humano adoecido não viveu momentos de tristeza. Se você não consegue lembrar da sua vida e tiver mais do que 30 anos, não precisa nem 30, mais do que 15 anos, e não viveu momentos de tristeza na sua vida, tem algo errado. É bem provável que você esteja camuflando, negando, deslocando, compensando de alguma maneira. Faz parte do estado de saúde viver momentos de tristeza. Ainda, ela diz mais: a tristeza é uma emoção natural. O que quer dizer natural?
que faz parte da nossa natureza. É uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, de choques e de insatisfações, não afetando, porém, os sentimentos profundos. Conseguem ver a definição que ela nos dá, então? Faz parte da existência de todos, como decorrência de desencantos, de choques e de insatisfações. Se eu vivo estados de tristeza sem justificativa, talvez nós estejamos falando de outro problema. Pode ser processo obsessivo, pode ser um transtorno depressivo não trabalhado e que torna-se recorrente. Então, às vezes, sem motivo nenhum, a gente sente esses estados de angústia, mas, em geral, o que caracteriza a tristeza é em decorrência de desencantos, de choques e de insatisfações. Nós estamos no caminho, passamos por um problema, é natural, a tristeza é esta parada para fazer uma revisão no caminho, no percurso, nas escolhas que fizemos, para que a gente possa dar continuidade na nossa caminhada. Dá para entender dessa forma? E aí eu estou falando que é natural e acho muito importante trazer Jesus, porque Jesus viveu muitos estados de tristeza. Então isso parece que facilita a gente entender que faz parte da nossa vida, porque se Jesus, que era um espírito puro, viveu estados de tristeza, o que resta para a gente? Não é? Ou nós estamos nos colocando acima de Jesus, daí só no sanatório, nem no sanatório, é esperando a morte, um brauzão, para no meio de muito sofrimento você descobrir que você não está acima de Jesus, nem ali com Ele, né? Bem abaixo. Olha que interessante, tem várias citações no Evangelho onde Jesus se entristece, mas a mais intensa é esse momento do horto, do Getsemane, antes da crucificação, quando ele estava se preparando. A narrativa de Mateus diz: e tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Vocês imaginam Jesus, enquanto o espírito mais nobre que esteve na terra, descrever o estado da sua alma dessa forma? Então, dá para perceber o quanto que isso faz parte da nossa vida. Ele estava ali, prestes a viver um momento de grande dificuldade, porque ele sabia que estava antevindo a crucificação. Estava num processo de angústia, de dor, porque embora fosse um espírito puro, não estava ileso das dores e dos sofrimentos do mundo. E neste momento se angustiava e entristecia. O que sobra para nós, querendo não se entristecer ou não se angustiar? Esta mentalidade que a gente tem de que chorar é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não é evoluída, porque espírito nobre, honrado, não chora, não baixa a cabeça. Gente, isso se chama arrogância, isso não se chama evolução moral, isso se chama machismo, preconceito, orgulho, prepotência, porque eu não quero mostrar o meu lado frágil para as pessoas. Antes mesmo de vir para Curitiba, eu estava conversando com um moço, e foi tão interessante porque eu estava falando justamente dessa coisa da tristeza, de assumir as tristezas, tudo. E aí ele disse que estava no carro chorando, e aí não conseguiu, porque o olho fica todo vermelho, não tem como disfarçar, e ele estava descendo e ia encontrar com a irmã dele, no prédio, na casa da irmã dele. E ele falou: bom, então eu vou assumir, eu vou falar que eu estava chorando, e aí eu já vou contar para ela. E aí quando ele abriu a porta, a primeira pessoa que ele viu, o pai e a mãe dele, não estava preparado, porque ele foi na casa da irmã e não sabia que o pai e a mãe estavam ali. Ele disse que foi uma coisa automática. Quando ele entrou, ele disse: meu Deus, eu tive uma crise de espirro ali fora, e me arruma bombinho, não sei o que, por causa da asma. E ele disse: Marlon, eu sabia que eu estava mentindo, mas na hora que eu vi minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, a sobrinha menorzinha, todo mundo, eu não consegui.
eu estava até pronto para dizer que eu estava triste, mas se tivesse só a minha irmã sentada no sofá, daí ele ia sentar e conversar. Mas quando ele viu aquele monte de gente, ele disse que na hora perdeu a noção, e a sobrinha já estava oferecendo o tal do Estabim para tomar, daí ele dizendo que pensa assim, não, daí já é demais, porque eu sei que eu estou mentindo, e ainda vou tomar um como que é que chama? Anti-alérgico, aí já é demais, né? Só a bombinha lá dá umas 2 bombadinhas. Então vocês vejam, porque nós estamos o tempo inteiro impregnados de uma cultura. Não é algo meu, simplesmente meu, impregnados de uma cultura, onde parece que falar das nossas fragilidades é colocar-se vulnerável, como se daí as pessoas fossem fazer o que quiser da gente, como se elas fossem nos machucar, nos maltratar. Mentira, a gente já está doído, já está machucado. É como se eu tivesse uma ferida aqui embaixo e me obrigasse a colocar uma roupa por cima. Dói muito mais. A roupa fica ali machucando, e como as pessoas não sabem que tem aquela ferida, sem querer elas vão nos abraçar e elas vão nos machucar mais ainda. E não foi maldade do outro que nos abraçando machucou mais ainda, é porque nós não falamos que estava ferido. Então, quando nós não falamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, as pessoas acabam machucando um tanto mais, não porque elas queiram nos machucar, não porque se satisfaçam, mas porque não tomam esse tipo de cuidado. Lembro de um moço que disse, vivia já tinha mais de 50 anos e não tinha assumido para a família que era homossexual. E ele dizia, no processo da terapia, ele dizia, porque todo mundo tira sarro lá na minha família, porque todo mundo brinca, porque todo mundo fala, como que eu vou assumir que sou homossexual? E eu disse para ele, eu tenho certeza que eles só brincam e tiram sarro e falam tudo isso porque não sabem que você é homossexual. Porque se soubessem, eles iriam respeitar. Porque é uma família, tinha um bom vínculo, se encontravam todo domingo para almoçar todo mundo junto, era impossível que se soubessem, iam tratar tão mal e ser tão sádicos assim. Ou se forem de sabendo lhe tratar tão mal, então você se afasta dessas pessoas. E depois que ele comentou com a família, muitas pessoas pediram desculpa, porque não tinham noção, e veio até a gente pedir desculpa que não tinha mágoa nenhuma, que dizia, meu Deus, fulano, se eu falei alguma coisa nesse tempo, você me desculpa, porque eu nem sei, na hora a gente fala tanta besteira, tanta brincadeira, mas na hora que ele mostrou que aquilo doía, que machucava, naturalmente as pessoas têm um impulso empático, de respeitar, de cuidar, de compreender. Então não mostrar as nossas dores, na maioria das vezes gera uma dor maior. E quando não conseguimos mostrar, como eu estou dizendo para vocês, na maioria das vezes isso revela o nosso preconceito, a arrogância, o orgulho de não querer se sentir menos. Mas se a tristeza faz parte do cardápio da saúde, então sentir tristeza não é sentir menos. Sentir tristeza, chorar, não quer dizer problema na nossa vida. Quer dizer uma busca por um estado saudável. Fica claro isso para vocês? Eu preciso que vocês façam assim, porque senão ficar, eu vou dar mais exemplo até que fique claro para vocês. Fica claro? O resto lá atrás que não fez assim é resistência, está fazendo? Não fica, e eu nem vou falar que fica. Existe um filósofo lá de Curitiba e eu achei muito interessante essa frase. Ele diz assim, as pessoas não têm paciência para a infelicidade. Em um mundo altamente competitivo, estar triste pode ser interpretado como sinal de fraqueza, e isso ninguém quer. É preciso ter paciência para lidar com o nosso estado de infelicidade e com as nossas dores. Quem passou por uma separação, mas vamos começar com a separação amigável. Uma separação amigável, quanto tempo para curar as dores da alma? 10 dias? 20 dias? Mais? 30? Muito mais. Às vezes passa um ano e a gente não conseguiu curar. Não é mais fácil, como eu estou dizendo, vai lá para uma consulta com o psiquiatra, fala que você está triste, dá uma forçada, né? Faz um drama um pouco maior, né? Porque sabe,
medo de falar que está bem, ele mandar a gente embora do mesmo jeito, ainda perdeu o dia da consulta, faz um drama maior, uma coisa horrorosa, aí sai lá com antidepressivo, começa a fazer efeito. Eu gosto muito de pensar nessa impaciência, porque as pessoas dizem, mas eu já comecei a tomar esse remédio, faz uma semana que eu estou tomando e ainda não estou bem. E um antidepressivo, dependendo do tipo de antidepressivo, dependendo da pessoa, vai levar talvez 30 dias, 45 dias para ele. Meu Deus, 45 dias para fazer efeito é muito tempo. Porque a gente quer como um analgésico que toma ali e já diminui a dor na cabeça. Mas está com dor de cabeça justamente por isso, por essa tensão, por essa pressa, por essa correria que está vivendo, né? Sentar, se fosse relaxar, fazer uma meditação, passava a dor de cabeça, ou cuidasse com a alimentação. Então nós temos uma pressa exagerada para que as coisas se resolvam, que até o antidepressivo, quando o médico diz que leva 45 dias, não tem mais rápido, porque a gente quer que as coisas se resolvam rápido. Mas tratar da nossa alma, nem 45 dias se trata. Talvez algumas dores, elas nos acompanhem por toda a vida. E quando a gente desencarnar, elas vão continuar nos acompanhando. E de tempos em tempos, quando a gente lembrar daquela pessoa amada que faleceu, que desencarnou, nós vamos continuar sentindo essas dores e tudo bem. Ninguém veio à Terra com uma promessa de felicidade constante, para que a gente pense que a infelicidade, a dor e o sofrimento sejam um acidente de percurso ou um problema. Faz parte do cardápio da saúde vivermos os estados de tristeza. E quando eu me lembro daquela pessoa, eu fico um tanto triste, choro mesmo sem querer que as lágrimas não caiam, e aquilo ali passa. Quando lembro do emprego que eu tinha, que eu tanto gostava, que fui traído e mandado embora, dá um aperto no peito, diga aquele desgraçado que me fez aquilo, e daí, não, mas tudo bem, também passou, já arrumei um emprego melhor agora, também foi até bom que me mandou embora, mas que era um desgraçado, e aí você vai lembrando, você vai lendo o Evangelho, vai pensando, até que chega uma hora que você já não pensa que era mais um desgraçado, mas sempre que você lembrar daquelas pessoas, vai dar um apertinho lá no peito, e tudo bem, isso é a vida. Nós criamos uma fantasia de felicidade constante, mas felicidade constante seria euforia, é patologia, porque também precisa tomar medicação para descer a euforia, porque também é patologia. Passa 2 dias sem dormir de tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, tem alguma coisa errada. Só que tratar a euforia é mais difícil do que tratar a depressão, porque o indivíduo depressivo ele procura ajuda. O indivíduo eufórico não procura, ele está ótimo, mas fulano, vamos tomar um café, não precisa, ele está sempre ótimo, gastando um monte, tocando, aí vem a conta e faz um empréstimo aqui, depois o empréstimo para pagar o empréstimo, o outro empréstimo para pagar outro empréstimo, e assim está ótimo, ele não precisa de ajuda. Então, cuidado, porque esse estado de suposta alegria constante, ele também é um estado de adoecimento. A saúde da alma faz movimentos de oscilação, mas não é da gente mal-humorada. Presta atenção, oscilação, lembra lá que Joana de Angelis falou, em decorrência de desencanto, choques e insatisfações, pelo amor de Deus. Não é essa gente que hoje acorda, bom dia meu amor, bom dia só se for para você, porque eu não consegui dormir bem, porque esse calor, porque esse ar não funcionou, porque não sei o que, não sei o que. Não é desse tipo de oscilação, isso é outro tipo de problema, mau humor, distimia, as coisas nunca tão bom, aí tem o sol, meu Deus, mas que sol horroroso esse sol, mas aí quando chove também não precisava chover, né? Tava sol, mas também não precisava chover, aí mormaça e tudo fica ruim. Não é esse tipo de pessoa que a gente está falando. Nós estamos falando das oscilações que são naturais. Então eu estou lá na praia e lembro daquela pessoa, do meu filho que com 5 anos morreu e que eu trouxe ele só uma vez na praia. É natural que quando eu volto para a praia, olho para o mar, eu vejo meu filho lá e choro e fico triste lembrando daquela cena. Isso é natural que aconteça. Agora, se eu olho para o mar, daí já penso que meu filho está lá, e aí já digo, meu Deus, que essa vida não presta, porque sem o meu filho nada adianta, já quero me matar. Opa, nós estamos falando de um quadro patológico. Mas sentir aquela dor, aquele aperto, meu Deus, será que eu devia até de ter vindo? Porque toda vez que eu venho, eu olho e lembro daquele menino e fico tão triste. Isso é natural que aconteça.
Nenhuma mãe ou um pai que vai passar pela perda de um filho vai continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Se continuar a vida como se nada tivesse acontecido, daí tem alguma coisa errada. É natural que isso aconteça. Passa por uma traição, alguém que já viu traição, levanta o braço para gerar só pensar. Mas passa por uma traição, você dedicou sua vida àquela pessoa, você entregou talvez momentos tão importantes, compartilhou de sonhos, e de repente você descobre que aquela pessoa compartilhou do que você compartilhou com outras pessoas, desrespeitando a sua intimidade, desrespeitando a sua integridade. Vão ter pessoas que vão passar por esse episódio e dizer: homem não presta, é por isso que não devia ter casado. Estamos falando da patologia. Mas quando eu vejo um casal andando de mão dadas, feliz, aqui dá um aperto no meu peito, pensando: meu Deus, podia ser eu mesmo aí que desgraçado, fez tudo que fez. E aí outro dia você vai falar: aquele malandro fez tudo que fez. Depois você vai falar: aquele homem fez tudo que fez. Você falou até que foi bom que você parou, porque agora eu estou ótima também. Em geral, mulher fica melhor depois da separação. Em geral, mulher, vocês podem ver, 15, 20 anos casada, separa, depois de... ela sofre igual um cão. Depois de um ano tá linda. Mudou o cabelo, mudou a roupa, tá usando vestido que nunca usava, coisa florida, salto alto, coisa mais linda. Você vai olhar pro homem, tá bebendo. É muito bom isso acontecer, não é? Poucos homens ficam melhor depois da separação. A maioria pega qualquer coisa que aparece, porque o homem não sabe, meu, isso é difícil. De tantos casos que eu já acompanhei de separação, eu não lembro de nenhum que o homem continuou sozinho, mas a grande maioria das mulheres continuaram sozinhas. Olha que coisa triste. E o pior é ouvir elas dizendo ainda assim: fiquei melhor depois, agora não quero homem nenhum. Que horror, né? Também não estamos falando que o problema era o homem, nós estamos falando que o casal não soube administrar a relação, né? Porque as mulheres, ainda mais nessa fase de idade da maioria que eu estou vendo por aqui, assim, ó, de 40, 60, ainda vive aquela cultura de que a mulher tinha que aceitar, de que a mulher não podia exigir, de que a mulher não podia falar, daí vai se submetendo, e depois de 20, 30 anos de casamento está cheio de mágoas do marido, cheio de rancor, de ressentimento. Aí quando pode, na frente dos amigos, fica alfinetando, fica cutucando o tempo inteiro que pode. Toda piadinha ela dá uma facada no marido, porque ela está se vingando de todos os 20, 30 anos que ficou guardando. Isso também não é bom, porque a mágoa, o ressentimento destrói a pessoa que carrega. Então em nenhum relacionamento nós vamos dizer que a culpa é de um ou de outro. A culpa é da dupla que não soube administrar aquelas relações. Pelo menos administrar para pensar que seria melhor ter terminado antes de guardar mágoas e ressentimentos. Ninguém está dizendo que tem que ficar casado pro resto da vida, mas que tivesse maturidade para perceber qual era o momento de terminar. Porque existe um limiar onde a gente vai se dando um tanto, vai se esforçando, vai se permitindo, mas tem um limite que, se a gente passar dali, já não é mais esforço, é só continuar se machucando. E neste limite, quando a gente não respeita, as coisas tendem a piorar. E aí tem muitas dessas mulheres que eu falei para você, do vestido colorido, que é estado de euforia também, né? Ela está ótima no primeiro ano, mas no segundo ano vamos ver como que fica também, né? Ficou ótima porque fez o peeling, pôs silicone, levantou não sei o que, fez abdominoplastia, mas depois quando voltar a cair, como que vai ficar depois? A gente não sabe. Vivenciar um episódio de tristeza muitas vezes é como sentir uma escavadeira esburacando-nos a alma. Consegue imaginar essa cena? Porque parece que é isso que a gente sente, né? Como se tivesse tirado um pedaço de dentro da gente. E muitas pessoas localizam no peito, diz que parece que falta alguma coisa. Outros dizem como se tivesse uma mão apertando o coração da gente ali dentro. E fica um incômodo aqui, como se tivessem feito um buraco no nosso psiquismo. Tira o nosso chão. E todos nós que vivemos um episódio de tristeza, é como se essa escavadeira viesse e nós caímos dentro do buraco. O que vai diferenciar tristeza de depressão não é cair neste buraco, porque todos caímos,
mas eu posso levantar e continuar a minha vida, ou posso ficar ali dentro do buraco. Ficar ali dentro do buraco, não querer sair, ter medo de sair ou não conseguir sair é o que vai caracterizar os quadros de depressão. Saímos, e aí existem várias formas de lidar com este buraco que a gente vai pensar. Mas também quero já reforçar que tristeza, depressão, não tem a ver com a quantidade de buracos, ou seja, com a quantidade de tristezas que nós vivemos. Vocês pensem no exemplo de Chico Xavier. Quantas tristezas ele viveu na vida dele? Inúmeras. Talvez muito mais do que a maioria de nós que aqui estamos. E não necessariamente adentrou o quadro depressivo. Mas hoje vemos pré-adolescentes com 12, 13 anos de idade, que na primeira frustração, porque pediu para ficar com a menina não quis ficar e quer se matar. E adentram quadros depressivos, complexos, difíceis de lidar. Então tristeza, a depressão não tem a ver com a quantidade de tristezas ou com a quantidade de buracos que nós temos, mas a forma como eu lido com eles. Vem a escavadeira e tira o nosso buraco. Existem aqueles que caindo dentro do buraco vão apalpar para ter noção do tamanho, para perceber a profundidade e saindo dali saber o quanto de terra que vão precisar para encher esse buraco. E existem outros que somos a maioria, saem do buraco, olham o buraco, fala, meu Deus do céu, quanto de limite que tem no cartão de crédito? Vai na van, aqui também tem desgraça da van. Você chega lá na van, tem tapete em 10 vezes, sem juros. Aí a gente compra um tapete e coloca em cima do buraco. Qualquer um que chega vai dizer, meu Deus, que coisa mais linda que está isso aqui, porque não sabe do buraco. E além de não saber do buraco, olha um tapete lindo. É a gente quando passa por uma decepção, por uma dor, e ao invés de lidar com a dor, vai no cabeleireiro para mudar o penteado, vai trocar de carro, vai comprar uma outra casa, vai fazer isso e fazer aquilo. A pessoa vai falar, meu Deus, que carro mais lindo, que coisa fantástica, e não tem noção que aquele carro é um tapete que você comprou num alto custo, porque eu estou falando do custo emocional, para tentar mostrar para as pessoas que tudo está muito bem. Troca de namorado, foi traído, aí quer arrumar o mais bonito, mais rico, mais qualquer coisa, para tentar dizer para o mundo, olha como está tudo bem. E o mundo acredita nisso? Acredita, porque todo mundo é bobo, a gente acredita. Mas a gente sente dessa forma? Não sente. E se eu não lido com esse buraco, coloquei o tapete, daqui a pouco vem a vida e faz outro buraco, coloca o tapete, outro buraco, coloca o tapete, vai chegar uma hora que não tem mais por onde eu andar, porque eu sei que se der um passo para trás eu vou cair no buraco, se der um passo para o lado eu vou cair no buraco, se der passo para outro lado eu vou cair no buraco. Que quadro é esse? Não fala depressão, distimia. Distímico é o sujeito que ele não faz uma depressão de descer muito, ele desce um pouquinho, mas ele fica nesta descida por muito tempo. Então ele não faz um episódio depressivo e depois sobe. Ele faz um pouco de depressão e mantém-se assim durante muito tempo na vida. Então são os sujeitos mal-humorados, como a gente diz. Nada está bom. Tudo vai olhar pelo ângulo do problema, sempre pelo que está faltando, por aquilo que não aconteceu, pelo lado trágico das coisas. Sabe aquela pessoa, está todo mundo dizendo, a gente está rindo agora, mas lá na frente, com certeza vai melhorar. Esse é o sujeito distímico, que sempre olha pelo lado sofrido, difícil, ruim da vida. Tem um lado ruim? Claro que tem. Às vezes a gente precisa olhar por esse ângulo, mas às vezes precisa olhar por outro ângulo. E o indivíduo que está preso nesse ângulo é o sujeito distímico. Então, de uma maneira ou de outra, seja para os processos de distimia, de depressão, de euforia, se nós perdemos o chão, caímos nesse buraco, o mais saudável é sair do buraco, analisar o prejuízo e trabalhar para preencher esse buraco. Vocês concordam comigo? O que seria preencher esse buraco então? Pensa. Quando você viver um processo de tristeza, uma dor, um sofrimento, o que seria, nessa analogia do buraco, você conseguir preenchê-lo com mais terra?
Primeiro aceitar, né? Primeiro aceitar que está passando por aquela experiência. Porque enquanto eu não aceito, eu estou tentando tapar. Aceitar é conseguir olhar e dizer, nossa Senhora, foi um estrago, né? Na maioria das vezes, eu estou falando para vocês pensarem, na maioria das vezes nós não temos noção do estrago que causou. Sabe quando que a gente vai perceber o estrago? Ou melhor, as pessoas não percebem. Mas digo, nós, quando estamos de fora, olhando para alguém, percebemos o estrago, quando ela passa por uma experiência semelhante. Então, por exemplo, foi traído agora, passou por essa experiência, não percebeu o estrago. Na segunda relação, se for traída, aí vai sofrer muito. E aí você vai dizer, opa, tem uma parte dessa traição, mas com certeza aí já tinha algo não trabalhado. Em geral, depois, lá na frente, quando as coisas se repetem e aí vem uma dor muito grande, é que a gente vai perceber que ficou ali uma dor guardada que não tinha sido trabalhada, mas nem a pessoa percebeu que ela não estava chorando apenas por esta situação atual, ela estava chorando por esta e por tudo aquilo que ela não chorou anteriormente. A maioria de nós não tem noção do estrago que viveu, porque nos colocamos como mais fortes do que realmente somos. Quanto forte nós somos em termos de ser humano? É bem essa cara de decepção que vocês estão. É nada. Nada. A gente tem uma fragilidade moral e emocional muito grande. Nós estamos mais próximos da animalidade, dizem os espíritos, do que da angelitude. Um dia nós teremos uma força moral capaz de suportar as grandes tragédias do mundo, como Jesus, que lá em cima, crucificado, depois de ter vivido tudo que viveu, ainda pede a Deus que perdoe os homens porque não sabem o que fazem. E não fez isso por hipocrisia, fez isso por amor à humanidade e continuou acompanhando a humanidade até os dias de hoje. Mas ainda somos muito frágeis emocionalmente, porque estamos muito distantes da pureza de espírito. E reconhecer essa fragilidade não é demérito, é maturidade. Então estávamos falando que reconhecer é uma parte deste processo para preencher. E o que mais é preencher quando eu vivo uma tristeza ou uma dor? O que mais é preencher esse buraco? Se manter ativo, vários movimentos. Tomar atitudes. Calma, ele disse se manter ativo. Deixa eu só falar um pouco, porque é importante o ativo, mas é importante perceber quão ativo. Este se manter ativo que ele fala é super importante, porque senão a gente entra num quadro de ir se afundando cada vez mais e não se segurar em nada. O Marlon disse que a gente precisa viver a tristeza. Então você não toma banho a semana inteira, você não come, você não faz nada porque você está vivendo a sua tristeza. Não, isso não quer dizer viver a tristeza. E já vi várias pessoas nessa situação dizendo, eu preciso viver a minha tristeza. Tudo bem, viver a tristeza quer dizer olhar para dentro, não quer dizer abandonar os compromissos, não quer dizer abandonar as relações, não quer dizer abandonar coisas que nos façam bem. Eu posso viver a minha tristeza e ter momentos onde eu saio com os meus amigos. Não quer dizer que sair com os amigos é não viver a tristeza. Mas sair todo dia, o tempo inteiro com os amigos e não parar um minuto sozinho, aí é não viver a tristeza. Então vamos tentar achar um equilíbrio entre aqui eu saio todos os dias, o tempo inteiro, não paro um minuto para não ficar comigo mesmo sozinho, e no outro extremo onde não saio nada, não falo com ninguém e fico aqui numa fossa, achando que eu estou vivendo a minha tristeza. Esses são dois extremos. Qual dos dois é melhor? Nenhum dos dois. São dois extremos. O melhor está aqui no meio. Por quê? Porque eu estava falando do tempo que a gente precisa para viver as nossas tristezas. Vamos supor que eu vá passar um ano elaborando essa minha tristeza. Esse tempo ele vai ter que passar. Então, em alguns momentos, eu sair com os meus amigos, eu assistir filme, eu tirar férias e procurar experiências agradáveis e boas,
me ajudam a suportar melhor este tempo que eu vou ter que passar. Não precisa pôr espinho, não precisa ficar se machucando, porque a própria experiência da vida já é uma dor. Eu vou ter que passar por este 1 ano de sofrimentos, então eu posso tornar este 1 ano um pouco mais leve, quando eu me encontro com alguns amigos, quando eu saio com algumas pessoas, quando eu decido que eu vou trocar, se tiver dinheiro, não gastando cartão de crédito, se tiver dinheiro, quando eu decido que eu vou trocar o enxoval da casa, quando eu decido que eu vou comprar outras coisas, daí eu estou tornando um pouco mais leve esta experiência. Mas então, por isso, não deixar as nossas tarefas, os compromissos, faz parte do processo saudável de lidar com tristeza. Se eu tenho compromissos no centro espírita, mesmo triste, mesmo esmorecido, eu vou continuar dando conta dos compromissos, porque em alguma instância eles me fazem bem, em outros compromissos nos ajudam a se distrair, a passar o tempo de uma maneira um pouco mais agradável, e a gente vai levando a vida. Não quer dizer que eu vou fazer só isso. Tem pessoas que, vivendo momentos de tristeza, não param 1 minuto, e no tempo que estão sozinhas, estão com algum barulho. Já viram isso? Prestem atenção na rotina de vocês. A gente chega em casa, tem gente que chega em casa e já liga a televisão. A primeira coisa que faz quando chega sozinha é ligar a televisão. Daí só vai dormir, só desliga a TV na hora que vai dormir, e outros ainda, como uma alma que esses dias me contou, ela deixa o timer lá de meia hora, 1 hora, não sei quando, para ela dormir ainda com a TV ligada, e depois desliga. E aí ela ia morar sozinha. Como que vai ser morar sozinho se eu não consigo ficar em silêncio 1 minuto que seja? Vai ser difícil. Porque ficar sozinho traduz a por ficar comigo mesmo. Quando a gente diz eu não consigo ficar sozinho, eu estou dizendo eu não consigo ficar comigo mesmo. Quando eu digo eu não consigo ficar em silêncio, eu estou dizendo eu não quero me ouvir. Eu não quero ouvir as coisas que tem dentro de mim. Por isso a gente mantém a cabeça o tempo inteiro ocupada. Porque se a gente parar, ficar em silêncio e sentar, já pega o celular, né? O WhatsApp, Facebook, a porcaria do Facebook, você fica rodando, olhando, e sempre vai ter alguma coisa para olhar, a vida de alguém para bisbilhotar. Então a gente para 1 minuto, e no 1 minuto já está fazendo alguma coisa. Porque se eu parar e ficar em silêncio, talvez comecem a surgir sentimentos, talvez comecem a brotar pensamentos, talvez comecemos a sentir dores. Então a gente vai dando continuidade à vida de forma a tampar estes buracos, mas não preenchê-los. É saudável? É óbvio que não. Então daí fica muito fácil entender por que nós temos ainda, embora o suicídio tenha aumentado muito as taxas de suicídio de 15 anos de idade, 20 anos de idade, aumentou assustadoramente, mas faz muito sentido porque nós temos números assombrosos de suicídio na terceira idade. Porque a gente vai pôr no tapete, vai fingindo que não tem nada acontecendo, vai enrolando, vai pulando com a barriga. Na hora que se aposenta, não tem para onde correr, não tem mais como se distrair, o sujeito é obrigado a se deparar consigo mesmo. E muitos indivíduos, quando são obrigados a se deparar consigo mesmo, não suportam, deprimem e vão ao suicídio. Ou antes eu tinha um marido, eu reclamava o tempo inteiro, mas graças a Deus que ele tinha, que eu ficava cuidando da vida dele. E todo o minuto que a gente está cuidando da vida do outro, traduza por não estou cuidando da minha vida. Todas as colocações que eu faço olhando para o outro, traduza por não estou olhando para a minha vida. Toda palestra que a gente assiste pensando fulano devia de estar aqui, traduza por eu devia de estar olhando para a minha vida. Né? Porque a gente sempre está pensando, não, vocês não estão aqui, mas o fulano, porque essa palestra que eu assisti, essa era o fulano. Né? Uma vez eu terminei uma palestra sobre orgulho e veio uma senhora, era um púlpito, e aí veio uma senhora e disse: Marlon, eu entendi por que eu vim assistir essa tua palestra. Eu já lidei com esse negócio do orgulho, mas o meu marido e os meus filhos, eu vim aqui para captar essa mensagem e poder levar para eles. O que você fala para uma pessoa dessa? Coitado do teu marido. Conviver com uma alma dessa, coitado do teu marido. Eu brinco que eles devem ficar em casa dizendo assim:
pai, será que a gente divide lá no centro espírita? E o pai fala, por quê? Porque é igual a tua mãe? Deve ser. Tem muita gente que não vem no centro espírita porque não quer ficar igual a gente que vem no centro espírita, né? Eu fico fazendo brincadeira e às vezes esqueço onde eu estava. Mas falando desse silêncio, do quanto que é difícil, né? A gente fica cuidando da vida dos outros, pensando. Eu, quando me pego lendo um livro, estou lendo, nossa, isso aqui é para usar em tal palestra, isso aqui é para o fulano, para o Beltrano, mas não pode ser assim. A gente precisa ler um livro pensando na gente o tempo inteiro. O que isso me serve? No que isso me ajuda? Eu preciso assistir um filme, terminar o filme e refletir o que esse filme fala da minha vida. O que ele me estimula a pensar, a olhar de maneira diferente. Deveria ser assim, deveria. E aí nós temos dificuldade de ficar em silêncio. Então, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que ficou a vida inteira cuidando da mãe, reclamava, nunca se separava. Nunca se separava, porque ficava cuidando da vida do outro. E quanto pior o outro for, melhor é pra gente, porque daí mais motivo a gente tem para criticar, para reclamar, para falar da vida do outro, não precisa olhar para a nossa vida. Aí o outro morre, separa, vai embora. Eu tenho que parar e olhar para a minha própria vida. E é muito difícil a gente parar e olhar para dentro. Suportar quem nós somos, diz Carl Gustav Jung. É uma das coisas mais difíceis da vida. Então nós temos pessoas ao nosso lado, nos envolvemos com coisas, com tarefas, em algumas circunstâncias, para não precisar enxergar quem nós somos, para não precisar lidar com quem nós somos. Mas não tem jeito, a vida em algum momento vai nos obrigar, nem que seja com a desencarnação. Porque daí com a desencarnação a gente perde o emprego, perde o dinheiro, perde a poupança, perde o carro, perde a família, perde tudo ao mesmo tempo. E aí ou você para e olha para dentro de você, ou olha para dentro de você, não tem outra alternativa. Não tem a quem culpar, porque é um diálogo com a nossa própria consciência. Não vai para dizer, mas o meu marido que me fazia isso, ele que me tirava do sério, meus filhos. Não tem como, porque é um diálogo interno. Então ou a gente aprende a se confrontar agora, e a partir disso tira elementos saudáveis para a vida, ou nós estamos adiando um confronto, porque quanto mais ele for adiado, mais doloroso ele será. Isso é fato. Então, vamos olhar aqui o que é este preencher o buraco através da colocação de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele não é um autor espírita, ele é um psicólogo norte-americano, e que foi talvez o principal autor que trouxe a teoria das emoções para o cotidiano. Esse livro Inteligência Emocional, se não me falha a memória, é da década de 80, e aí ele trouxe a questão da tristeza, da raiva, da alegria para o dia a dia, com exemplos ótimos. É um livro muito legal de ler e que traz as pesquisas das neurociências para o dia a dia. É um autor muito legal. E bem fácil de entender, esse livro é muito fácil. E ele diz, uma das principais funções da tristeza é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. Então ele está dizendo que existe uma função na tristeza, que é proporcionar um ajustamento. Nós temos várias formas de fazer este ajustamento. Por exemplo, vamos pensar no casamento, porque fica fácil pensar o casamento nessa situação. Eu e a minha esposa, ou eu e o meu esposo, vivíamos e a vida estava organizada, administrada por duas pessoas. Quando uma falta, essa vida agora vai ter que ser administrada por uma pessoa. Talvez por um salário, quando antes eram 2 salários, vai ter que rever gastos, vai ter que rever horários, porque um pegava os filhos na escola e o outro trazia, porque um fazia isso e o outro fazia aquilo. Existe um reajustamento externo que precisa acontecer, inevitavelmente. Eu lembro de um caso muito triste de uma mulher que ela passou pela morte do marido, e existe um agravante que é muito possível seja uma situação de culpa, porque eles estavam sendo assaltados dentro da casa. O assaltante queria subir porque ele sabia que tinha um cofre
estava com o marido nos braços dele, e quando ele olhou para a mulher, tipo, o que eu faço? Porque ele estava dizendo, vamos subir. Ela acha que, depois de muito tempo, isso já faz muitos anos, ela acha que ela tinha feito assim com a cabeça, tipo, não suba. E aí o marido reagiu, mas no primeiro episódio, quando isso aconteceu, ela só lembra que eles estavam na sala, e quando ela acorda, o marido está morto. E aí depois de algum tempo é que ela foi percebendo, talvez retomando a memória do que aconteceu, porque vejam que aí existe um estado de culpa muito grande. É inevitável que ela pense que se ela não tivesse dito para o marido para não subir, que tivesse aceitado, que subisse, que roubasse, que fizesse tudo, o marido estivesse vivo. Então é muito provável que ela se culpe por causa disso, e torna muito mais difícil lidar com esta morte. Mas veja o caso dessa mulher, para não aceitar e fazer estes ajustamentos à morte do marido, ela continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Continuou usando aliança de casamento, entrava em casa e falava com o marido como se ele estivesse ali na sala, ela estava na cozinha, ia contando o dia, eu fiz isso e aquilo, e você, como foi, não sei o quê, como se ele estivesse na sala. Quando ela estava na sala, ela conversava como se ele estivesse na outra sala. Quando estava no banheiro tomando banho, ela conversava como se ele estivesse ali no vaso. Quando ela estava no vaso, como se ele estivesse no banho. Vocês entendem o que é não fazer um ajustamento? Isso é um caso grave, né? Mas de uma mulher que passou por uma experiência de perda e está tentando fingir para ela mesma que nada aconteceu. Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil administrar a vida por esse ano? Muito mais difícil. E não vai dar para parar em nenhum momento em silêncio, porque qualquer momento que essa mulher parar, a dor vai bater. E como uma ferida, imagine uma ferida que a gente não cuida, ela tende a ir crescendo por estar descuidada, e daqui a pouco vai necrosando a pele, sabe-se lá o que vai acontecer. Isso também acontece com as nossas feridas da alma. Elas precisam de cuidado, precisam de tratamento. Então é preciso fazer um ajustamento. E o ajustamento mais fácil de nós pensarmos é o ajustamento externo. Mas além do ajustamento externo, precisa acontecer um ajustamento que é interno. Porque quando nós temos uma pessoa ao nosso lado, ela nos dá segurança, ou nos cuida, nos traz estados de alegria, nos faz nos sentir melhor, compartilhamos coisas, vivemos em conjunto. E agora eu não tenho mais aquilo. Eu vou precisar me reajustar. Porque antes tudo que acontecia eu compartilhava com aquela pessoa. Agora ela não existindo, eu vou compartilhar com quem? Eu posso rapidamente substituir e enfiar uma outra pessoa ali. E aí tem gente que adora fazer isso, né? Terminou um relacionamento e já arruma outro para colocar naquele buraco. Eu não estou me envolvendo com o outro, eu estou usando o outro para tampar o meu buraco que eu não consigo suportar. Isso é bem delicado. Marlon diz que todo relacionamento que arruma logo depois do outro é para tampar o buraco. Não foi isso que eu falei, tá? Mas a maioria é assim. A maioria a gente pega qualquer coisa que tiver ali e põe aqui para tampar esse buraco, porque eu não suporto lidar com esse estado de solidão, de não ter com quem compartilhar as minhas coisas, de não ter com quem trocar, de ficar sozinho. Isso é muito doloroso. Eu perco um filho. O filho traz muitas alegrias, ocupa muito do nosso tempo físico, mas também do nosso tempo emocional. A preocupação de uma mãe é quase constante com os filhos, se está perto é o que está fazendo, como está sendo, o que é isso e aquilo, se está longe é como que está, e manda mensagem, você não falou, e aí a gente precisa fazer um reajustamento, porque antes de 100% da minha energia, 70% estava destinado para cuidar daquele filho. Agora, aquele 70% de energia volta para mim. E o que eu vou fazer com esses 70% de energia? Se eu não tiver mais aquele meu filho para cuidar? Ela vai ter que ser canalizada para alguma coisa. E não adianta simplesmente querer adotar outros filhos para preencher aquele espaço. Porque mesmo que eu adote outros filhos, aquela relação vai continuar naquele estado de vazio. Mesmo que eu coloque um outro marido, aquela relação que foi rompida, ela vai continuar precisando de olhar, de atendimento e de cuidado. Porque um não substitui o outro por inteiro. Dá para entender isso? Que bom se fosse, né? Terminei esse relacionamento, me separo, arrumo outro marido, coloco aqui e finjo que aquele nunca existiu.
Mas todas as dores, frustrações, mal entendidos e desentendimentos daquela relação com aquela pessoa, eles não vão deixar de existir porque eu coloquei outra no lugar. Eu vou precisar lidar com todas aquelas dores. E o melhor é primeiro conseguir lidar com todas aquelas dores para daí iniciar uma outra relação. Porque daí eu começo limpo uma outra relação. Eu não trago o lixo de uma relação anterior para aquela outra. Então, se eu fui traído nesta relação, era ingênuo, me entregava e fui traído. Na próxima relação, eu não acredito, eu desconfio o tempo inteiro, olhou para o lado, eu já acho. O que é isso? Eu estou trazendo todo o lixo de uma relação que não foi limpa para uma nova relação. E essa pessoa talvez nunca me traísse. Mas eu estou trazendo o meu lixo emocional para essa relação. Tem chance de dar certo desse jeito? É bem provável que não dê. Ou se der, à custa de muito desgaste, de muito sofrimento. Então nós precisamos aprender nesse sentido do limpar, ou na analogia do buraco, preencher. Com isso, deixa eu ver se essa outra frase ajuda.